Você quer saber como definir quem pode acessar o que dentro do HOS Financeiro? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Agora já vou compartilhar aqui a minha tela contigo e nós vamos ver como que isso pode ser feito. Então, estando logado dentro do sistema com o teu usuário, aquele que você recebeu do nosso consultor ou já algum usuário que foi criado para você por alguém do seu próprio time, você tendo acesso, permissão para isso, então vamos supor que você seja o administrador, você consegue definir os perfis de acesso. Tá? Então, onde é que está o menu? Onde é que você trabalha e define o que cada pessoa pode acessar, cada usuário pode acessar? Isso fica dentro de cadastro. A gente abre aqui o cadastro, a gente vem em perfil de acesso. Então, uma coisa que é muito importante aqui entendermos deixa eu trazer aqui o nosso quadro branco. Trabalhamos com perfis de acesso. Então, assim, eu, Eduardo, preciso ter uma permissão específica. Só eu tenho aquelas regras de permissões. Então, se você tem um caso assim, como se eu, Eduardo, tivesse esse caso, um dos seus colaboradores tem esse caso, ele não é um padrão que um auxiliar financeiro, um gestor, um gerente de loja tem que acessar. Não, é específico. Aquela pessoa tem que acessar só determinada rotina. Então, você precisará criar um perfil para aquela pessoa. E dentro desse perfil, você pode colocar o nome que você quiser. Tá? Pode ser o nome da pessoa, pode ser perfil para função tal, mas mesmo que seja uma pessoa só, vai ter que ter um perfil específico. Você não define a permissão para o Eduardo, você define a permissão que o Eduardo precisa ter para um perfil de acesso e você vincula esse perfil de acesso ao Eduardo. Porque se o Eduardo for embora e você contratar outra pessoa para o lugar dele, aquele perfil de acesso já está prontinho. Então você vincula esse perfil à nova pessoa. Tá? Então, vamos lá. Tudo é por perfil de acesso. E você vincula o perfil de acesso, que são as permissões, para as pessoas que precisam ter aquele acesso. E se uma delas tem que ter uma permissão diferente, então eu tenho 10 pessoas com o mesmo perfil de acesso, mas uma delas tem que ter uma permissão a menos ou a mais, então você vai criar um novo perfil e aquela pessoa vai estar lá vinculada a isso. E outras pessoas que precisam mesmo que ela, você vai vincular lá. Então você não consegue ir dentro de um usuário específico e definir para ele a permissão. Isso não. Você precisa ir no perfil de acesso, você edita ou cria um perfil de acesso, define com as configurações que você deseja e aí sim você vincula as pessoas que precisam ter aquele acesso. Ok? Então estamos entendidos. Tudo funciona por perfil de acesso. Não é possível definir permissões específicas para um usuário em específico. Para tal, é necessário criar um novo perfil de acesso e vincular ao usuário desejado. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Como nós vimos na aula passada, você já recebe com 4 perfis de acesso prontos. O primeiro deles, o administrador, que é o cara que tudo pode, então acesso total a todas as funcionalidades do sistema, sempre terá acesso a tudo. Se criar-se uma coisa nova, este usuário que está com o perfil administrador já vai entrar com esse acesso. Tá? Então, assim, a HOS desenvolveu uma nova funcionalidade, o administrador vai ter acesso a isso automaticamente. Por isso, você precisa ter bastante cuidado a quem você vai atribuir ao grupo administrador. O ideal é que, como administrador, seja você. Você é o administrador, os teus sócios são administradores e depois os teus colaboradores e pessoas que não precisam acessar tudo, você começa a definir com o perfil de acesso, dizendo o que a pessoa pode ou não pode. Tá? Entregamos para você um perfil auxiliar financeiro, um gestor financeiro e um DBI. O auxiliar financeiro já vamos olhar, o gestor financeiro já vamos olhar e o BI também. Mas, de resumo, o BI é só para indicadores. Tá? Quando você acessa o sistema, você tem lá uma aba que você vai ver os principais indicadores. E essa é uma permissão que nós achamos para a pessoa que tem que só ver, que ela não tem que lançar nada, não tem que inserir nada, não tem que cadastrar nenhum tipo de conta. Então, essa que é só para visualização, temos o perfil BI. Só que esses 3 perfis são seus. Você faz neles aquilo que você quiser. Se você quiser renomear, apagar, criar diferente, mudar todas as configurações, você que sabe. A gestão disso é sua,
ok? Então vamos aqui no auxiliar financeiro. Eu quero editar, quero ver o que tem nele. Eu vou aqui nessa setinha, nesse lapisinho no canto esquerdo da tela, tá? Clico, então ele vai carregar a página com todas essas configurações para nós. Eu quero a tela maior, eu posso vir bem aqui no cantinho esquerdo, ó, eu fecho o menu e aí ele vai usar a tela toda. Vamos entender essa tela numa edição inicialmente. Tá? A primeira coisa, nós temos aqui o quê? O nome. Qual é o apelido? Qual que é o nome? Como eu chamo esse perfil de acesso? Aqui está como auxiliar financeiro, mas eu vou mudar, por exemplo, para padrão. Por exemplo, eu quero que todo funcionário que entra, todo usuário que entra, ele vai entrar nesse grupo padrão aqui, exceto aqueles que vai ser no administrador. Então aí você já sabe, você ensina quem vai fazer os cadastros de usuários, que ele sempre vai colocar no padrão e a pessoa vai ter essas permissões. E se porventura ela sentir necessidade de mais alguma coisa, então ela vai conversar aí com quem vai gerenciar essas permissões dentro da tua empresa e essa pessoa vai avaliar, né, se pode ou não pode dar essa permissão a mais para a pessoa que está pedindo. Mudei o nome para padrão. Aqui eu vou, na descrição, dar um resumo, né? Perfil de acesso com permissões básicas, sendo o perfil padrão para novos usuários. Então, estamos escrevendo o que quisermos, você vai escrever do jeito que você quiser e depois você também define se realmente vai ser aqui que a pessoa vai entrar ou não. Ou senão você poderia ter lá perfil destinado a pessoa que atua no contas a receber. E poderia criar um outro para contas a pagar, outro para conciliação bancária. E você define dentro da sua realidade. Ok? O ativo ou inativo, tá? Eu posso achar que um perfil de acesso está obsoleto, não preciso mais dele, eu só inativo ele, por exemplo, ao invés de apagar. E depois, se eu quiser retornar com ele, eu só ativo ele novamente. Pesquisar é se eu quero pesquisar alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, contas a receber. E ele já traz aqui para mim o que tem escrito no nome da permissão com contas a receber. Eu quero tudo que é financeiro. Aí ele vai mostrar para mim que tem esse grupo financeiro, mas ele não tem nada no nome da permissão como financeiro. Então eu vou precisar descer até lá. Tá? Então já vamos aqui grupo a grupo. O pesquisar ele ajuda quando você já sabe o nome da permissão certinha para pesquisar. Mas nesse início, o meu conselho para você pega aí uma meia hora para olhar permissão a permissão. Porque não sou eu que vou dizer para você, né, o que você tem que deixar o teu funcionário ter acesso ou não. É você. Você que conhece o negócio, você conhece o funcionário, você que sabe o que a pessoa precisa ou não acessar. Então você vai vir aqui, vai gastar meia hora do seu tempo para ler uma a uma, entender uma a uma. E eu vou te explicar agora como ela está dividida. Tá? Então nós temos aqui primeiro, por sistema. Tá? Aqui nós temos também um sistema web que já é o CareUp, que é para assistência farmacêutica, que é para o Eduardo quer saber que horário tomar os seus remédios, organizar um calendário posológico. Então ele vai na farmácia, faz lá um atendimento, uma consulta com o farmacêutico organiza isso para ele. Ou ainda, o Eduardo precisa tomar uma aplicação injetável ou furar a orelha. Então esses serviços dentro do módulo do CareUp para assistência farmacêutica ele já existe e aí tem as permissões para isso. Se você não tem esse módulo, esse aqui você pode ignorar, deixa ele sem ter nada de permissão. Tá? O da Toras também não vai mudar. Então eu tenho aqui que é o CareUp e aí dentro do CareUp é questões de agendamento. E aqui eu vou ter editar cadastro de agendamento, salvar um agendamento, incluir um agendamento, acesso ao menu agendamento e a possibilidade de excluir um agendamento. Aí dentro da sua realidade você vai avaliar aquele perfil de acesso que você está criando, se precisa dessas permissões ou não. Depois, CareUp, cadastro. Então uma série de cadastros aqui, tá? Cadastro de equipamento, cadastro de produto, cadastro de paciente, cadastro de brinco. Então uma série de cadastros aqui também separados. A parte aqui, permissões para acesso ao menu da base de dados. É uma coisa mais interna da HOS, para você essa aqui é uma permissão que nem vai aparecer, para mim aparece aqui. Tá? Cadastros. Tá? Então agora nós estamos dentro do RP, dentro do módulo financeiro em si, o cadastro. Aqui nós temos as permissões. Ó. Cadastro de perfil de acesso. Se a pessoa que você está criando essas permissões, ela pode ir lá e cadastrar perfil de acesso. E aqui você tem que cuidar bastante, porque se você quer que uma pessoa tenha poucas permissões, mas você permite que ela edite os perfis de acesso, ela mesma pode ir lá, incluir um novo, botar ela ou ainda aumentar as permissões. Você tem que ter cuidado nisso aí, tá? E a gente tem um nome bem tranquilo, né? Então, salvar o cadastro perfil de acesso. Permissões para salvar. Então, se a pessoa não tiver permissão de salvar, ela não vai conseguir fazer a alteração e salvar isso.
Cadastro de usuário, quem é que pode criar um novo usuário, quem é que pode editar um usuário, né? Então, tudo isso tem aqui para você, senhas, então uma série de situações. Tudo aquilo que tem no sistema, você tem aqui permissão. Então, por exemplo, nesse perfil nós temos aqui questões de configuração, que deixamos a pessoa ter acesso. Dentro da parte contábil, não deixamos nada, tá? Porque não é o perfil desse padrão. Dentro do financeiro, né? Se a pessoa pode incluir uma conta a pagar ou não, porque pode ser que você tenha um usuário que você não quer que ele tenha acesso ao conta a pagar. Então você vai tirar tudo aquilo que é de conta a pagar, não vai deixar ele incluir conta a pagar, nem visualizar, nem editar. Se a pessoa pode fazer conciliação bancária ou não, aqui para mim eu vou dizer que ela pode, tá? Aqui tem uma série de outras permissões. E todas elas têm um nome bem amigável e uma explicação. Então, por exemplo, aqui, esse usuário ele pode utilizar crédito fornecedor, e aqui vai dizer, permissão para utilizar crédito fornecedor, seja qualquer uma das seguintes operações, para pagar uma conta, desconto em um boleto, vincular nota de bonificação. Depois você vai conhecendo o sistema, você vai entender ainda mais o que essas permissões elas dizem, né? Mas é muito importante que você, eu repito, que você gaste aí um tempo para olhar isso e entender, tá? O que a pessoa pode ou não pode fazer, porque é uma série de permissões e conforme o sistema vai crescendo, as permissões vão crescendo ainda mais. Aqui eu vou deixar tudo que é de conciliação a pessoa fazer. Então, já marquei aqui para ela. Lá no dashboard, esse é um usuário que eu quero que ele veja só dados do financeiro. Então, marquei só financeiro. Eu não quero que ele veja nada de compras, de vendas, painel CMV, nada disso, tá? Então, a gente marca aqui aquilo que a gente entende como adequado. Tem toda uma parte de log, né? Quem fez o quê, quem alterou o quê. Esse usuário também não precisa ver isso, então não deixei isso para ele. E relatórios, né? Também defino quais relatórios que esse usuário pode ou não pode ver. Então vamos lá, é simples, né? É tranquilo, a gente repetindo aqui, vou lá, ajusto o nome porque eu quero, a descrição para ficar mais fácil de saber o que é aquilo e depois eu defino as permissões que a pessoa pode ter ou não pode ter. E se eu quero que ela tenha quase tudo, eu posso vir aqui e marcar tudo. Eu quero que ela tenha quase nada, eu venho aqui, desmarco tudo e depois vendo uma a uma daquelas que eu entendo que a pessoa precisa ter. Feita a análise, tudo certo, a gente salva. Salvou. Todos os usuários que estão atrelados a este perfil, ele já tem ali as permissões ajustadas para isso. Agora vamos criar tá? Novo perfil. Acessando a tela, a primeira coisa que a gente vai definir é o nome. Aqui, para fins de exemplo, eu vou colocar treinamento. Tá? Então, na descrição, que é para lembrar por que nós criamos isso, eu vou colocar perfil de acesso criado para fins didáticos. E agora, aquilo que eu te comentei. Eu quero que esse usuário tenha quase tudo. Então, eu marco tudo e depois eu só vou e tiro aquilo que eu entendo que ele não precisa. Não, é um usuário que tem que ter pouquíssima permissão. Desmarco tudo e vou lá e marco só aquilo que eu entendo que ele precisa ter a permissão. E é simples assim. Aqui eu vou marcar tudo. Vou tirar só essas duas, aí faço a avaliação, vou lá embaixo, salvo e este perfil ele está criado. Aqui o nosso perfil treinamento, eu poderia depois atribuir usuários a ele. Como eu faço isso? Vamos lá, depois a gente volta aqui, tá? Eu quero que o funcionário 3, por exemplo, ele seja vinculado àquele perfil. Venho aqui no funcionário, eu edito no usuário, e eu vou mudar, né? Aqui na HOS Sistemas, né? Nesse grupo de lojas, eu quero que o funcionário 3 não seja mais administrador. Eu quero que ele esteja dentro do perfil treinamento. E salvo. Agora eu quero voltar lá e eu quero te mostrar uma coisa que é bem interessante. Voltei aqui, estou em perfil de acesso, o nosso treinamento, agora eu quero inativar ele, tá? Cliquei nele e eu vou inativar. Quando eu vou salvar, ele vai salvar, tá? Mas aí quando como ele está inativo, aquele usuário lá, o funcionário 3, ele acaba perdendo os acessos dele, não vai conseguir, né? Então depois, quando ele for acessar, ele vai acionar você que é aí da gestão das permissões para dizer que ele não conseguiu acessar. Daí você vai ver se faz sentido ou não faz sentido esse perfil estar inativo. Agora eu vou ativar ele, tá? Ativei, salvei. Ele volta a estar ativo, volta a funcionar as permissões daquele usuário. Agora eu vou apagar. Apaguei. Só que daí o que acontece? Ele não deixa.
que ele avisa, ó, tem usuários atrelados a esse perfil de acesso. Inativar, que é uma coisa mais simples, mais fácil de fazer, ele deixa. Mas como nesse caso aqui ele tem usuários atrelados, se eu vou apagar, depois eu posso não saber o que ele tinha de permissões, então ele te dá ali, ó, não dá porque tem gente que está atrelada. Então se eu quiser apagar, eu vou ter que ir lá no usuário, eu vou alterar, né? Eu vou pegar esse usuário e eu vou alterar ele para outro perfil de acesso. Então, eu venho aqui e vou dizer, não, ele é, na verdade, administrador, salvo, e agora sim eu consigo ir lá e alterar. Ah, mas Eduardo, como é que eu vou saber qual usuário ele está atrelado? Você pode pesquisar aqui nos funcionários pelo perfil de acesso, ou lá dentro do perfil de acesso, a gente tem já uma funcionalidade que vai ser implementada em seguida, a gente vai ter um botãozinho que é mais mostrando quais são os usuários que estão dentro de cada um desses grupos, já te permitindo repassar entre um e outro. Muito bem, então aqui vamos ver agora então o que nós vimos nesta aula, né? Então nós aprendemos aqui sobre o perfil de acesso e que tudo é perfil de acesso, né? Eu não consigo definir que a pessoa A vai ter tal acesso. Não, eu defino que vai existir o perfil de acesso A e que a pessoa A vai estar vinculado a ele, como a pessoa B, a pessoa C. Então a gente pega e agrupa ali as permissões dentro de um perfil de acesso e atrela. Vimos que a atividade de definir quem pode fazer o quê, né, quem pode ter acesso ao quê, é do gestor aí da farmácia, do dono ou de alguém que o dono ele vai estar passando para a pessoa ter esta responsabilidade. E é uma atividade muito importante, é muito necessário que você invista um bom tempo para conhecer todas as permissões e avaliar se faz sentido deixar simples, ou seja, todo mundo tendo acesso a tudo, todo mundo podendo tudo, ou se é melhor limitar o que cada um pode ver, pode fazer, pode acessar. Vimos também como criar, editar, inativar e excluir perfis de acesso, também como vincular um usuário a um perfil e como alterar, né? Se a pessoa está no perfil A e nós queremos colocar ela no perfil B. Agora é contigo, né? Então gastar um tempo, entender, ver as permissões, editar ou criar as tuas próprias perfis de acesso aí e vincular os teus usuários. Eu espero que você tenha entendido muito bem e te espero aí na próxima aula.